Olá, pessoal. Eu sou o Daniel do Papo Católico e hoje nós temos um papo que a gente está devendo aí para você. Eu divulguei e, pelo meu desconhecimento de informática, acabei deixando o nosso convidado na mão aí. Mas ele não vai te deixar na mão. Está aqui hoje com a gente o Emerson do Logos Apologética, canal sensacional. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Emerson? Boa noite, tá bom o áudio aí? Tá ótimo, tá muito bom. Estamos Beleza, ouvindo. pessoal, boa noite. É um prazer, né? Todos que vão assistir esse vídeo, né? O prazer é o canal do Godre aí. Graças a Deus, muito bom, né? Todo mundo que conhece esses canais aí, publica conteúdo de ótima qualidade. É importante que todo mundo apoie nossos canais, né? Todos apoiem nossos canais aí, porque nós trazemos conteúdo de qualidade, de riqueza, geramos valor para as pessoas, né? Isso é muito importante, né? Então é isso aí, é um muito prazer conhecer ele, é nosso primeiro bate-papo ao vivo no Prazer, YouTube. prazer. Eu já te conhecia, né? Sim, Pessoal, sim. eu sigo o canal dele. Eu sempre gosto de dizer, disse para o Emerson aqui fora do ar, o canal dele é alimento sólido, para quem não quer ficar no raso, né? Para quem quer aprofundar. E se você pensa, você que estão vendo esse bate-papo aqui, que o cara, você tem esse preconceito, o cristão é um cara com pouco estudo, o cristão é um cara que não conhece nada, o cristão é alienado, o cristão não tem um pensamento racional, o canal do Emerson é para você, porque ele traz, sim, vídeos traduzidos de grandes apologetas, né? Apologeta é quem defende a fé cristã. E o canal dele é excelente. Cara, teu canal é excelente, é muito bom, você está de parabéns aí pro teu Obrigado. apostolado. E hoje, sem mais delongas, nós vamos falar dos mitos contra o catolicismo, né? O canal do Emerson, ele é mais amplo, ele defende o cristianismo em geral, mas nós vamos falar aqui, especialmente para o nosso público, dos mitos contra o catolicismo, que não são poucos, né, Emerson? São vários aí. Exatamente. Exatamente. Nós vamos falar aqui exatamente que inclui, obviamente, os mitos antirreligiosos, né? A gente pode falar que mitos antirreligiosos no geral, né? Especificamente aqui, que eu também vou publicar esse vídeo no meu canal, né? Com sua autorização aí, nós vamos divulgar Claro, estou nossos vídeos, autorizando. um ou outro divulgando. Que é importante, pessoal, aqui, tanto que assim, eu tenho um público tanto católico como evangélico, protestante, né? Porque eu sempre falo, a gente recebe os protestantes históricos, tradicionais, porque tem um diálogo com a Igreja Católica, né? Tem um diálogo de respeito. Todo mundo que entende, que estuda, sabe da verdade histórica. E eu amo história, né? Adoro história também. Profissionalmente, todo mundo conhece, eu sou cartunista, design gráfico, mas eu amo apologética, eu amo teologia. Sempre, na adolescência, quis me tornar monge, né? Eu quis ser monge também, né? Sempre adorei aquele papel do Sean Connery no Nome da Rosa, né? Nossa, adoro aquele papel dele, né? Do William Baskerville, né? Legal. Então, alô, tá me ouvindo Clássico. bem? Tudo bem, tá tudo bem. Estou É que ouvindo deu uma bem, travadinha. só a câmera que fica. O Peço pessoal, desculpa, a pessoal, já câmera está falei para ele aí que automática. vai dar um zoom aqui de vez em quando, tá? É que parece que tem uma travadinha na sua tela aí, Isso. e caiu a conexão. Não, para mim está tudo bem. O áudio está Beleza. legal. Não é Então, você, pessoal, pessoal, que vai desmaiar, é que a câmera está assim mesmo, ela está dando. Vamos então, lá. pessoal, nós estamos aqui para falar sobre isso, né? Sobre mitos antirreligiosos, mitos anticatólicos, antirreligiosos. Né? O logos, todo quem não conhece, o logos em grego significa razão, palavra, né? Em grego eu dei esse nome por causa da apologia de Justino, né? Justino Marte, que é o grande influenciador, porque todo mundo sabe que o cristão ele é chamado também a defender não é dar desculpa da fé, não é isso não. Na verdade é o mundo que tem que dar desculpa, não é? O cristão ele simplesmente explica a fé para aquele que, porque todo é normal ter dúvida, pessoal. É totalmente racional ter dúvida. Ninguém que é senhor da verdade, ninguém que está dizendo aqui que toda a verdade. Nós sempre aprendemos. Só que a questão é que nós buscamos a verdade, nós procuramos respostas, enquanto que tem ateísta, antirreligioso, né, durão ali, o militante que não quer saber da verdade. Ele simplesmente faz vídeos aí, infelizmente tem visualizações, na internet, que você sabe, né? Brasileiro não pesquisa muito, não lê muito, vai por vídeo. E nessa hora tem superficialismo, tem coisas rasteiras, né? Então, é bom ter a dúvida, só que aonde você vai buscar a resposta que está a questão. Se você for procurar a resposta no lugar que vai te pôr mais dúvida na cabeça, você vai ficar com preconceito antirreligioso, né? Você vai ficar com balela, pulga atrás da orelha, né? Ali, no caso, né? É Com isso relação à mesmo. igreja. É isso mesmo. Então, já Só, anos. só um É, parênteses aqui, né? Pior que não saber é aprender errado. É isso que você está falando, né? A pessoa busca um lugar Exatamente. errado, aí ela se torna, a coisa fica mais feia ainda, porque daí ela tem que desaprender o erro
para daí aprender o que é correto, né? Pode continuar, por Sim, favor. sim, sim. É muito importante, no caso, eu sempre falo, um dos meus lemas preferidos é o seguinte: se você é um católico, seja um católico coerente. Se você é um evangélico protestante, seja um protestante coerente, no sentido dos valores cristãos. Porque eu sempre falei, essa questão de grupos católicos, porque é bom, tem vários, já tem até o Fórum do Opus, mas eu gosto muito de falar sobre as evidências do cristianismo. Né? Por isso que todo mundo aí também conhece William Lane Craig, eu trago vídeos do Frank Turek, que são assim, que trazem conteúdo para todos, né? Que falam das evidências da Bíblia, da ressurreição de Jesus. Porque vou falar assim, pós-moderno, ou no caso, esse cético, né? A gente vê que levanta, uma coisa é você levantar questões e dúvidas sobre a igreja, outra coisa é inventar mentiras contra a igreja, certo? Contra a fé Perfeito, cristã. É perfeito. normal você ter dúvida, porque uma coisa é você chegar e falar assim: olha, quais as evidências que nós temos da Bíblia? Quais as evidências que nós temos de Deus, o Criador? A Igreja Católica tem segredos? A Igreja Católica tem riquezas lá que não sei o quê. Ah, você pode ter dúvida, mas aí você vai ter respostas aonde? Porque uma coisa é você falar assim: puxa, a Igreja Católica tem segredos, segredos do Vaticano, como eu costumo falar. Peraí, meu amigo, se é segredo, como você sabe que é segredo, então? Exatamente. Então, cara, é Livros tanta ocultos, né? Livros ocultos, tal. meu, aquele livro do Dan Brown, é tanta bobagem, é lixo, É lixo só lixo, é para lixo. vender, É enganar trouxa. Desculpa, verdade. meu amigo, eu sou sincero, tá? Não tem papo na língua, não. Por isso que eu gosto do Olavo de Não, mas Carvalho. é lixo mesmo, é lixo. Isso, a gente não pode medir palavras, porque, cara, a gente fica, o pessoal que está assistindo esse vídeo, nossos vídeos aí, a gente fica meio chateado com esses vídeos ateístas que falam balela com visualizações, sabe? É duro, pessoal. O pessoal gosta mais de mentira, de títulos sensacionalistas, porque se um título do vídeo está ali, bomba, Jesus não existiu. Nesse vídeo eu provo que Jesus casou com Maria Madalena. Nesse vídeo eu detono a ressurreição. Pô, vai ter 5 mil visualizações. Agora, eu faço um vídeo com 10 evidências da ressurreição de Cristo. 10, Jesus não foi casar com Maria Madalena. O Evangelho de Judas é apócrifo. Pô, vai ter lá 1.000 visualizações. É dose isso, pessoal. Eu costumo falar assim, tem gente, o Brasil é que nem mariposa, né? Mariposa só gosta do brilho, só gosta do brilho, mas lembre-se que a mariposa morre. O brilho, aquele Sim, brilhinho mata. A sim, fogueira, a sim. mariposa vai no fogo, que o brasileiro gosta, né? De fogo, títulos bombásticos. Oh, isso aqui promete. Mas isso é clickbait. Se eu fosse fazer clickbait aqui no meu canal, talvez eu estava com 3 mil É, visualizações. mas é isso mesmo. Verdade? Nossa, O polêmico gera view, né? eu Infelizmente, né? não Porque eu, consigo, sabe? Tipo assim, mentira, descoberta que a Bíblia mentiu sobre tal assunto. Nossa, pessoal, o que tá falando? Aí lá no vídeo fala, não, desculpa, pessoal, eu enganei vocês com o título. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu prefiro a verdade. Eu faço logs ainda porque eu gosto, porque eu amo, tá? O blog me traz mais resultado nesse sentido. O YouTube, eu gosto muito da verdade. Tem aquele caçadores de mito americano, Mythbusters. Eu sou meio uhum, assim. Eu tenho aquele Mythbusters, sabe? Que eles excelente, fazem para excelente. distrair. Eu Sou gosto. fã. Exato. E eu gosto exatamente de fazer isso aí, às vezes, com o meu canal não é só disso, obviamente, não é responder ateu, debater com ateu. Se você não debate com ateu, vai lá, tem mais, aí você traz mais visualização. Eu vou explicar por que eu não debato com ateísta. Porque eu já fui atacado a minha imagem por esses caras. Eu já fui atacado. Já pegaram a imagem, manipularam a zoação, então eu não respeito quem não respeita a minha fé. Tá? Desculpa, tudo que eu tenho para falar, eu falo pelos meus vídeos, pelos meus textos. Quem quiser responder, vai lá no meu canal e responde. Eu vou argumentar com educação. Quem vier com respeito. Porque, Goldri, os comentários que eu já recebi, todos nós, né, de haters, de Zé Ruelas aí, que vem lá para zombar da fé, de Bíblia, Jesus, né? É irritante, mas esse pessoal é um perdido. Então é o seguinte, nós vemos aí recentemente uma onda de novo desse pessoal, né? Não vou aqui mencionar nomes, mas nós vemos aí pessoal com visualizações, de novo falando Jesus é um mito, Joséfo não mencionou Jesus, que a Bíblia tem uma... Fala que mentira, te engana. Esse pessoal vem de um fundo normalmente neopentecostal, tá? Uhum, Vem uhum. normalmente de seitas. Dificilmente você vai ver um católico bem informado virando esse ateísta militante. Você não vai ver. Sim, sim, Normalmente sim. esse pessoal veio no background extremamente fundamentalista e eles se tornam ateus fundamentalistas, correto? Sim, de fato. Porque é raro você ver ateu. Só o fato do cara ser um babaquinho ali, que se diz eu não creio em Deus e começa a falar bobagem contra a igreja, isso não é um ateu. Isso é um ateísta militante.
Ateu é raro. Você quer que eu diga o que é ateu? É Eu o Bertrand concordo. de Russell, Nietzsche. E tem caras que respeitam a fé cristã, porque tem ateu e milhares de ateus que respeitam a fé, que entendem o valor da Bíblia, que sabem que a Bíblia não é um livro para controlar as massas, como eles falam, né? Foi escrito por sacerdotes para controle das massas, populacho. Que isso, gente? Olha, então, assim, uma coisa é isso, você saber a verdade, né? Que nós estamos falando aqui sobre isso, né? Bom, rapidamente, eu Vamos respondi lá. até mais nos Vamos. primeiros vídeos lá, o Yuri, né? Foi um dos que mais cresceu meu canal nesse sentido, respondendo há anos atrás. Foi em 2015, por aí. Tinha o Yuri, né? No caso, olá, eu sou ateu, falava, né? No caso, e eu debulhei. Falei, caramba, o cara tá falando, ok, se o cara é biólogo, ok, vai falar uma coisa certa sobre biologia. Eu amo biologia também, amo ciência. Mas o cara falar bobagens históricas, aí, ó, aí caiu na minha rede. Porque falou de história, meu filho, é comigo mesmo. Não tem Cada um na outra. sua praia, né? Porque a história, querido, não tem como mentir, você entende? Sim. Que nem a biologia. A biologia vai contra a ideologia. A biologia, ela é exata ali, é cromossomos X, Y, não tem meio termo, aquela coisa. História também. Então, a gente pode interpretar alguns fatos históricos. Mas aí o cara foi falar lá no caso de Giordano Bruno, Galileu Galilei. Puxa lá vida, Galileu Galilei. Que bobagem, essas bobagens. Aí fui lá e detonei todos esses vídeos no caso dele. Falei, vou responder isso aí. E foi um dos que mais tiveram. Vamos começar por aí. O que é mito, o que é exagero em Galileu Galilei? Vamos por aí. Porque Vamos isso, chegar lá no caso. Ele sim, vai estar no quinto ali. Eu queria começar com o primeiro, porque, lógico, não dá para a gente falar tudo aqui, tá? no caso. Mas vamos enumerar pelo menos aqui alguns, por exemplo. Que é o primeiro que eu diria que é a Idade Média e a Era das Trevas, que é o Boa, mais popular, certo? boa. É o mais popular. No meu blog, quem não conhece meu blog é o www, né, logosapologetica.com, tá? Tem um artigo, aí o pessoal fala, um artigo tal, tal, tal. Só que os meus artigos têm referências acadêmicas, tá, pessoal? Não é palpite, não. Não é palpite de mané lá que faz escreve que dá na cabeça, não. Não, então o que? Eu trago informações de historiadores, acadêmicos, de estudiosos, não é opinião, não. E lá tem um artigo do Michael Kess, então historiador, ele escreveu um livro chamado Inacreditável: 7 mitos sobre a história e o futuro da ciência e da religião. Então, onde ele mostra que esse e outros mitos anticristãos se chocam e queimam contra os fatos da história. Né? Por isso que eu falo, pessoal, vai ali, se você é católico, estude a catequese, estude a história da igreja para não ser enganado por babaca esquerdista, marxista. Pronto. Você vai lá, nossa, eu entrei na faculdade e perdi a fé. Ai, meu professor é marxista e ateísta. Para com isso, pessoal. Pelo amor, se você tem uma base sólida da sua fé, olha o Padre Paulo Ricardo lá, conteúdo bom, vai se Bom, alimentar de coisa boa. Porque eu vejo é, as pessoas vindo. não, doutor Thomas Woods, né? Eu ia sugerir para quem é católico, nós temos um cara com PhD em história aí, que é o doutor Thomas É, Woods, a Igreja Católica construtora da civilização ocidental. Você como a estava Igreja falando Católica construiu. isso, você estava falando dos haters, né? Eu sempre digo o seguinte, Emerson, a pessoa só consegue ser hater aqui no Ocidente porque nós fomos colonizados pelo cristianismo. Nós temos uma colonização judaico-cristã que permite a gente ser livre para falar, né? Não existe liberdade em países de cunho ateu, comunista. Não existe liberdade no Islã. Então, se nós podemos criticar, tem que começar por aqui. Se a pessoa pode livremente, em sala de aula, falar em verdades contra a Idade Média, contra o cristianismo, contra o catolicismo, é porque, em última instância, ele está no país livre, né? Porque o cristão, ele valoriza a liberdade. Então, obrigado. Sim, só fazer essa ressalva, né, para o pessoal. Sim, sim. O Thomas Woods é muito bom, ele já deve ter 12 anos aí, eu acho, sempre atualizado. E foi o Felipe Aquino, que grande divulgador, o professor Felipe Aquino. Nossa, eu tenho os livros dele. Excelente professor Felipe Aquino também, muito bons os conteúdos dele. Tem livro sobre a Inquisição e tudo mais, recomendo, né? Porque essas não se refere só à Igreja Católica, são a todos, atacam todos, mitos antirreligiosos no geral. Porque, obviamente, tem, né, historiadores protestantes e outros que também não concordam com essa balela de Era das Trevas, que é o que nós vamos falar. Pessoal, Era das Trevas foi o momento, isso eu já sabia desde 94, estava lá na história, eu discuti dialogar com o meu professor de história, gente.
Era das Trevas foi o período entre a queda do Império Romano, em 476, e o início da Idade Média. O que acontece? Foram os bárbaros que invadiram ali né, na Europa, os reinos, né, os territórios, e aí a cultura foi meio abafada. Só que alguns malandros, né, tipo Revolução Francesa, tipo La Voltaire e outros aí, juntaram com preconceito, como eles tinham preconceito da Idade Média, que a igreja mais dominou, eles vão tentar unir essa Era das Trevas à Idade Média, e que não é verdade. Todo historiador sabe que a Era das Trevas foi um curto período entre a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Aí teve a Idade Média alta, a Idade Média baixa. Ou seja, a Idade Média foi uma era de luzes, na verdade. Claro, não era perfeita, humanamente falando, mas sim foi essa mentira que os ateus céticos esquerdistas dizem. Porque esquerdista, o que acontece? É tudo, né? Não quero generalizar. Estou dizendo assim, o esquerdista militante, ele ama o Estado, ele adora o Estado. Então, obviamente, ele tem horror a tudo que se refere a Deus, porque nós temos a Deus como tudo, como supremo, né? A igreja, a hierarquia. Mas para um esquerdista marxista, o Estado é o Deus, né? O governo é o Deus. E é nisso que eles inventam essas balelas aí antirreligiosas, né? Nós sabemos de onde provém e tudo mais, né? Então, a Era das Trevas, obviamente, foi esse período, então, curto ali no caso. Mas o que nós vemos? O grande pai da Igreja, Santo Agostinho, estabeleceu algumas das fundações da ciência moderna. Ele contribuiu para a física aristotélica em seu comentário literal sobre Gênesis. Mais amplamente, Agostinho expressou confiança em nossa capacidade de ler o livro da natureza, porque é a produção do Criador. Ele insistiu que devemos prosseguir pelo mais correto raciocínio ou experiência para discernir a maneira mais provável pela qual Deus estabeleceu a natureza das coisas. Uma frase que se tornou o título de livro medieval, popular para obras emulando a abordagem investigativa de Agostinho. Então, nós temos ali o Beda, o Venerável Beda, né, o monge inglês Beda, que ajudou a escrever sobre a astronomia, na tradição de Agostinho Ptolomeu, né? É santo, São Roger Beda. Bacon. Os católicos é santo, inclusive, canonizado. Exatamente, Venerável Beda, né? Roger Bacon, Grosseteste, Jean Buridan. Quantas vezes eu vou falar desse pessoal, né? Mas aí o espertinho vai lá falar que Galileu que começou a ciência moderna. Não, Galileu não começou exatamente a ciência moderna. Porque Galileu era um católico fervoroso. Né? O que acontece com Galileu era que ele era muito teimoso. Né? Tá, nós estamos pulando aqui rápido, né? Pulando do assunto, mas resumidamente isso, matamos o primeiro que já falei que Era das Trevas, a Idade Média não tem nada a ver com isso. Tem uma autora, eu recomendo aí procurar, da Diane Moxar. Não sei se é Diane ou Diane Moxar. Ela escreveu 7 mentiras sobre a Igreja Católica. Essa eu não conheço. Vou anotar aqui. Diane Moxar. Moxar. Alguma coisa assim. É sensacional. Eu recomendo esse livro dela, já tem em português, 7 mentiras sobre a Igreja Católica. Ela fala exatamente sobre isso. A Idade Média, era das Trevas, no caso, Trevas, né? As Cruzadas, a Inquisição, né? Cada um desses aqui daria um super vídeo. E já tem vídeo sobre isso aí no Logos. Já tem vários vídeos sobre isso no Logos. Porque, pessoal, é isso que a gente fala. A mentira, tem um ditado que diz o seguinte: a mentira já deu a volta ao mundo enquanto a verdade está vestindo as calças. É isso mesmo. Tá vendo? Olha só. Sim. A mentira galopa, a verdade anda. É dose isso, pessoal. E Jesus falou: todo aquele que é da verdade ouve a voz dele, Jesus. Por quê? Nós vemos que o pessoal prefere mais mentira, às vezes, porque é sensacionalista, é polêmico. Né? Você vê que essas coisas polêmicas atraem. Enquanto que nós estamos trazendo aqui fonte, é verdade. Pessoal, só que tem o seguinte, no final tudo vem cobrança, viu? Tudo cobra. Seja o que você escolher, a verdade ou mentira, tudo escolhe, tem um preço, tudo tem uma cobrança. Então, nós aqui, eu prefiro a verdade, nós estamos falando aqui da verdade, dos fatos. Então, ela fala... Até, Emerson, eu sou da neurociência, tá? Eu tenho uma pós em teologia moral, mas eu tenho mestrado em neurociência. O que acontece, para explicar para o pessoal, né? 70% das nossas decisões são emocionais e quase 90% são inconscientes. O que acontece? Quando a pessoa ela tem um ódio pela igreja, ela teve uma decepção com o pastor ou com o padre, ela foi educada desde cedo a odiar a igreja, ela não teve uma referência positiva. A gente diz que ela criou dentro da cabeça dela um meme, né? O Dawkins fala de meme. O que é um meme? É uma ideia cristalizada, é uma ideia que está lá e que é fortalecida, né?
Quando a pessoa recebe alguma coisa de fora que não bata com aquele meme, por exemplo, ela entra lá no Logos lá, e você fala uma coisa que não bate, aquele meme ele tende a repulsar isso. A pessoa tende a não Interessante. mudar. Então, o que que acontece normalmente? Normalmente, a pessoa primeiro ela odeia, depois ela procura na internet coisas para sustentar o seu ódio. É Exatamente. inverso. Alimentar a palha, né? Para alimentar a palha Exato, seca. A palha exato, está seca esperando só a fogueirinha. exatamente. Então, eu odeio, eu quero razões para continuar odiando, né? Então, por isso, né, que nós estamos num mundo hoje que você pode ser qualquer coisa menos cristão, né? Nós estamos num mundo hoje onde existe tudo que tipo de preconceito, menos o preconceito contra o cristianismo. Tudo é válido hoje, né? Então, isso que você está falando, a pessoa cresce com ódio e aí ela vai alimentando esse ódio a partir do. Ela aceita, sem problema nenhum, sem questionamento nenhum, aquilo que aquele Critério, né? professor mal intencionado, né, coloca para ela, infelizmente. Exatamente. Pode continuar, por favor. E aí que vai vir algo ao seu encontro que eu acho que você não sabia. Vou falar agora. Tem um livro do autor chamado, isso é anos atrás, conheci nas minhas pesquisas, né, apologético, um autor chamado Paul Vitz. Isso daria outro vídeo completo, que já que você tocou no assunto, muito bom, que é chamado A Psicologia do Ateísmo. Chama Oh, Paul. legal, legal. E sabe o que ele explica, meu amigo? Sabe o que ele explica? Estou anotando aqui. Que a maioria, veja, não estou falando aqui de ateus respeitosos, não estou falando de todo mundo, estou falando de ateísta militante anti-religioso, que odeia esses virulentos. Sabe o que acontece que ele descobriu nas pesquisas dele? Que boa parte desse pessoal aí, ateísta militante, tem problema com o pai. Na Olha, figura que paterna, interessante, sim. olha só. Richard Dawkins tem problema com o pai, com a figura paterna. Sabe, nem vou contar com os outros, mas Marx teve um problema exemplo, grave com o pai, você tem uma sabia? lista. Karl Marx Né? teve um problema. Marx teve Isso. um problema grave com o pai também. Exato. Então, se você for sondar a vida desses ateus, não estou falando aqui ateu que fala de sua dúvida, oh, meu amigo, eu tenho dúvida sobre a existência de Deus. Você pode explicar, isso aí não é um ateísta militante, é uma pessoa que tem dúvida. A gente vai conversar, todo mundo conversa. O problema é ateísta militante. Lá, vou detonar a Bíblia, bomba, vou detonar Jesus. Isso aí é balela. Então, você vai ver, vai saber se esse pessoal não tem um fundo emocional aí nessa história. Um problema, um rancor emocional com a figura paterna, com a figura de Deus. Porque Deus. Sabe, por que o esquerdista odeia tanto patriarcado, né? Essas feministas Zé Ruela? Por que vem com esse negócio de contra o patriarcado? Porque o patriarcado leva a figura do homem masculino, e isso, enfim, leva a Deus, que é a figura total. Enfim, toda essa ideologia esquerdista é uma revolta contra Deus. Todo o marxismo, esquerdismo é uma revolta contra Deus, contra a ordem. Né? Então, nós aqui, quando nós falamos do caso, tudo isso, você falou de liberdade, foi a igreja que providenciou essa liberdade. Nossa, mas como a Inquisição lá? Outro mito. A Inquisição perseguia pensadores, a Inquisição perseguia cientistas. Eu pus o desafio lá, meu amigo Godre, anos atrás, lá quando eu respondi o Yuri, pus o desafio. Vou até falar de 1 milhão, mas eu pus o desafio aqui. Eu tiro meu canal do ar se vocês me trouxerem o nome de um cientista que foi morto pela Inquisição. Tempo, contando. Qualquer um me trazer agora, eu tiro meu canal do ar. Se vocês me trouxerem um pensador, um cientista que foi morto pela Inquisição. 2 erros aí. O que é a Inquisição? A Inquisição era para julgar heresias, questões internas da Igreja Católica. Não era para perseguir cientistas. Tanto que Copérnico, poxa, isso a gente já sabe desde do colegial, meu filho. Copérnico escreveu da Revolução dos Corpos Celestes, no caso, já começou a ler os primeiros livros, dedicou o Papa. Tá? Então, se você for ver bem, a Igreja nunca proibiu o ensino do heliocentrismo. Porque Galileu era um cônego, né? Ele ensinava ali, no caso, já na universidade lá na Polônia. A Igreja nunca proibiu. Quando chegou, porque esse pessoal adora fazer essas polêmicas inúteis, né, que eu chamo, né, guerrinha de ciência e religião, coisa mais, né? Esse mito veio do século XIX, lá. Já falei de onde veio esse mito aí. Meu amigo, tudo é? Poxa vida. Então é isso. Então nós estamos aqui numerando, né, esses fatos aí, no caso, temos muito mais para falar. A gente pode dividir o vídeo aqui. Vamos ter outras lives. Boa. Vamos ter outras. Aqui só uma apresentação. Então, basicamente, assim, esses
Mitos são alguns dos mais conhecidos, tem muitos outros, A né? questão do Galileu, a questão da Inquisição, que Dan Brown fala que foram milhões, na verdade foram alguns milhares, 2.000 e pouco. Segunda coisa, que a Inquisição era um filtro, né? Na verdade, era mais um filtro para o Estado não cometer abusos do que qualquer outra coisa. Segunda coisa, né? E E o direito terceiro, veio daí, né? O direito, a testemunha. sim, com certeza, com certeza. E a terceira coisa que você falou que o Galileu foi teimoso, né? Ele foi chamado a se retratar várias vezes e ele não conseguia provar na prática O a, cardeal Bellarmino a foi mais teoria dele. racional do que ele, o cardeal Bellarmino. Porque o Sim. cardeal Bellarmino falou assim, Galileu, você não tem provas ainda do heliocentrismo. O Galileu, não, eu quero, quem foi contra a minha bobo, quem foi contra a minha tolo. Ele falou, toma cuidado, você tem que ter provas ainda para falar. Lógico que não tinha satélites naquela época para provar que a Terra está girando todo o Sol. E é isso. Então foi nisso. Pediu provas para o Galileu, mas o Galileu queria insistir nesse sentido tal. É isso que foi a questão. Ele era teimoso nesse sentido, né? É lógico que ameniza, né? Ninguém merece morrer por isso, mas já, vamos dizer Não, ele nem assim, morreu. Mas quem disse que. é. Aliás, tem uns mentirosos aí que dizem que Galileu morreu. O Galileu ficou num palacete. Galileu não morreu? Nossa, eu achava Não, que ele morreu, até agora. eu não acredito. Nossa, meu amigo, Verdade. ele ficou num palacete bem cuidado pela. O castigo dele, nossa, que castigo! Recitar salmo. Ah, Não, é, não sabia, não sabia. Eu achei que realmente ele tinha sido não. executado. Não? Aliás, para os desinformados, para as pessoas que não sabem, os desinformados, eu digo Do ateísta, meu time. que fica inventando mentira, não para a pessoa que não sabe. O Galileu escreveu o melhor livro dele naquele lugar, no Palacete. Escreveu lá o Diálogo sobre as Duas Maiores Ciências. Pergunta isso para um ateu se ele sabe. Não vai saber. Puta, Ele só legal, sabe hein? que Galileu brigou ali com a igreja. Mas o Galileu escreveu o melhor livro dele na casa, lá no Palacete. É Não isso. sabia. Você tem algum vídeo sobre aquela questão no seu canal que falam que o cristianismo incorporou divindades de outras Nossa, religiões, muitos, muitos, Império muitos. Romano, Grécia? Sim, e tem Isso, isso é muito babacas ainda batido, que ficam né? com isso. Isso é batido. Veio daquelas falso documentários Zeitgeist, né? O pessoal sempre vem com essa. Todo Natal é a mesma coisa. Jesus é cópia de Horus, Jesus é É, cópia. é. A Trindade egípcia, Isis, Horus e Osíris, Isis, né? Esse eu fiz um vídeo também sobre isso. É Gente, muito, muito. então, aí vem o pessoal que não tem informação, vai lá e assiste essas porcarias, assiste esses vídeos desses mané e acredita. Olha, Gordo, eu recebo mensagem de gente com depressão de ver esses vídeos, sabia? Aí vem o Emerson, tem que resolver corrigir essas coisas que esses caras falam. Sabe, modéstia, eu não tô, graças a Deus, a gente faz o que Não, gosta, sim, sim, sim. mas eu Mas eu recebo entendo. mensagem, gente, Emerson, eu estou com a cabeça perturbada, porque eu vi esses vídeos de ATI, né? Que diz que a Bíblia é mentira, que diz que Jesus não existiu, que Jesus é invenção dos romanos, né? Que foi essa mais nova aí do Joseph Ratzinger, e essas lorotas, a gente tem que corrigir. Então é isso, pessoal. Porque acaba desconstruindo, né, a fé da pessoa, né? A Porque a pessoa não tem pessoa, estrutura para ver essas porcarias. exatamente, acaba desconstruindo tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela acreditou, né? E Tem. as pessoas são simples, né? Mas é isso que a gente falava, as pessoas são simples no Brasil, elas não têm Então, mas uma. é isso que eu te falo, começa de uma catequese, seja, né, católica, se você tem uma estrutura bíblica forte lá, você não vai ser perturbado. Porque a fé não é irracional, a fé não é simplória. A fé ela é estabilizada, estruturada na razão. A fé ela é ali, tudo assim. Nossa, se a Bíblia fosse um livro de ficção, como esses caras diziam, já tinha sido detonada há muitos Há séculos. A Bíblia não muito existiria tempo. mais. Sim, Se a sim, igreja sim. fosse uma instituição meramente humana, já tinha ido faz tempo, já teria exaurido. Certo? E está aí, apesar das pessoas querem destruir. Não dá, não vai, é eterna, porque está estabilizado sobre Deus, sobre Eu Jesus. vejo, exato. Eu vejo que as pessoas, elas, normalmente, canais assim de ateísmo, alguns que eu acompanhei, é aquilo que você falou no começo do nosso bate-papo. O cara não bate na Bíblia, ele bate numa interpretação falsa ou fundamentalista da Bíblia. Na Então, distorção, na caricatura que ele tem na na cabeça. caricatura, exatamente, O exatamente. bispo Fulton Sheen falou isso. Nos Estados Todoshin, Unidos não tem 100 pessoas que odeiam a igreja católica, mas 100 milhões que odeiam que eles acham. Então, que assim, é a é igreja, caricatura. é isso mesmo. Exato. Então, é Aí, mentira, é uma deturpação histórica, filosófica. Então, eles inventam ali, no caso, vão ver esse pessoal e ficam ali, né, no caso. Né? o Emerson, eu queria que você comentasse, nós temos aí mais 3 minutinhos,
Você falou faça a sua missão. Nós falamos desse beabá aqui. A pessoa está vendo aí, pô, por onde eu começo, né? Fala um pouquinho desse livro para a gente aqui. Excelente. O Lee Strobel foi um ateu, né? Ele foi um jornalista do Chicago Tribunal. Ele foi, no caso, ele começou a fazer uma investigação para detonar a ressurreição de Cristo, para desmentir a ressurreição. Ele falou: eu sou ateu, sou fodão ali, eu sou ateu, vou desmentir a ressurreição. Resultado, ele foi entrevistando especialistas na área, entrevistando com pesquisa, tudo. Chegou à conclusão totalmente contrária. Falou: nossa, a ressurreição é evidência, a ressurreição de Jesus tem base histórica, a ressurreição de Jesus é real. Então, assim, esse é um dos livros dele, ele escreveu outro, né, Em Defesa do Criador. Agora que fala disso dos milagres, ou parece questão de experiência quase morte, que é uma coisa muito interessante falado aí sobre IQM, né, um estudo. Eu postei um vídeo sobre um professor lá que teve experiência no meu canal, muito visualizado. Eu vi esse, bom, excelente. Sim, do Howard, da Ron Howard. Muito bom, muito bom. Então, assim, muito bom. Esse livro é excelente. Mas muitos, tem apologistas, tanto católicos como evangélicos, excelentes. William Lane Craig é um dos que eu mais gosto. Sim. Ele é mais conhecido, porque, como sempre, né, querido, o brasileiro só conhece aquele que é mais visto. Não é assim. Tem muitos autores que não são conhecidos, muito bons. William Lane Craig é conhecido porque ele debate, aparece, mas tem outros tão bons como ele. Não é o Zachary King. Como é que é o nome daquele Zacarias, esse é muito bom, né? Independente da questão pessoal, pessoal, mas os argumentos dele, porque você sabe, tem gente que não sabe discernir argumento da pessoa, né? Sim. Não importa os erros da pessoa humana, os erros da pessoa. O que me interessa são ideias, argumentos. Então, a pessoa não vai jogar pedra na pessoa sem antes conhecer. Os argumentos dele são muito bons e ajudaram milhões de pessoas. É isso que importa. Então, a gente não pode ver nesse sentido, né? Então, assim, nossa, Ravi Zacarias. O Frank Turek, que eu estou trazendo, ele tem um blog chamado Cross-Examined. Fantástico em inglês. Ele dá palestras nas universidades americanas, na Biola University, tantos outros. Nossa, padres, o padre Mike Schmitz. É muito bom o conteúdo. Porque, assim, brasileiro e português já tem. Eu falei, caramba, e eu dublo, adoro dublar. Eu sou cantor também, né? Pô, legal. Então, o que você não faz? Conta pra gente. Realmente, quem mexe com arte é meio assim, tá? Então, realmente, caramba, a gente gosta de usar esses talentos para o bem, né? Para usar para o bem, trazer informação. Eu sempre gostei de trazer informação. Emerson, querido, preciso te cortar, nós temos um minuto aí. Fala para o pessoal, teu canal e o que você quiser divulgar. Depois a gente continua o papo em outro vídeo. Tranquilo. Pessoal, meu canal está aí, né, na descrição, Logos Apologético, blog Logos Apologético. Inscreva-se nos meus outros canais também, tem canal de desenho, tal, saúde. E apoie os nossos canais aí, inscreva-se nos nossos canais, né? Porque aí vocês vão nos dar apoio. Isso. Certo? Muito obrigado pelo teu bate-papo, cara, foi muito legal. Desculpa aí pela semana passada. O cristão tem que perdoar, né? 70 vezes 7, então eu posso sacanear mais 69 ainda. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe e parabéns pelo seu canal. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Grande abraço para você.